Amados irmãos, amadas irmãs, vamos preparar a liturgia do 9º domingo do tempo comum. A primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículos de 12 a 15. A chave para a entrada nesse texto e compreensão é um chamado para lembrar que o povo foi escravo no Egito. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Não esquecer aquela dura escravidão e lembrar que Deus deu uma lei, uma orientação para que o povo pudesse prosseguir sem voltar a ser escravo. Então, no livro do Deuteronômio há uma retomada dos mandamentos da lei de Deus. Inicia o texto chamando: guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. E então, este guardar o sábado é um descanso. Era não tanto como às vezes nós compreendemos hoje o domingo como um dia consagrado para a oração, mas referia-se a um descanso. Por isso, Deus ordenou trabalhar 7 dias e neste dia do sábado descansarás. O 7º dia é o dia do sábado, é o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Chama para não fazer trabalho nenhum, nem o filho, nem a filha, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, ninguém deveria trabalhar o dia do sábado. Recordando da escravidão, lembra-te que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor mandou guardar o sábado. É uma recordação. Moisés, ali à beira da entrada para a terra prometida, traz essa recordação para o povo de Deus. A segunda leitura que nós temos, ela é da segunda carta aos Coríntios. E é muito bonita porque fala que a vida de Jesus ela seja manifestada na vida humana, nos corpos. A vida de Jesus está presente na vida humana. Do meio das trevas brilhe a luz, assim Deus disse. E esta vida, este tesouro, ele é transportado em vasos de barro, ou seja, dada a fragilidade humana. Mas aí está o brilho, aí está a luz de Deus. Por isso, a vocação humana cristã tem o seu sentido e vale a pena não desanimar e conduzir este tesouro, mesmo que em vasos de barro. O Evangelho que nós rezaremos, ouviremos, é o Evangelho que fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Porque lembra daquela primeira leitura em que é pedido para guardar o sábado? Jesus encontra alguns embates, algumas situações em que ele é questionado. Por exemplo, quando no dia de sábado, passando por campos de trigo, os discípulos começam a arrancar espigas enquanto caminhavam e os fariseus questionaram por que os discípulos faziam isso. Porque trabalhavam no sábado, é como se estivessem desobedecendo àquela lei dada por Moisés. Uma outra situação é aqui Jesus, aí está um homem com a mão seca e Jesus realiza a cura deste homem. Estende a tua mão, a mão. O homem estende a mão, Jesus cura. Ele estendeu a mão e ficou
a mão ficou curada. Os fariseus ficaram furiosos com esta situação. Jesus desobedecendo a lei do sábado, ensinando também os seus discípulos a irem contra esta lei, a agirem contra esta lei do sábado. Jesus diz que é preciso fazer o bem e que ele, Jesus, Filho de Deus, ele é Senhor também do sábado. Jesus está agindo com muita consciência e ele é então Senhor do sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos no povo de Deus que saiu de uma situação muito dura, muito difícil da escravidão. Recebeu a lei para não voltar a ser escravos. Agora nós temos uma nova lei, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, é a vinda do novo Moisés, o Filho de Deus, que nos orienta, que nos ilumina. E ele liberta, então, de todas as prisões, inclusive da lei que não permitia nem mesmo fazer o bem caso alguém estivesse precisando. Nós sabemos que existem trabalhos que precisam ser feitos, por exemplo, na cozinha, o médico, o motorista do ônibus e assim por diante. Tantos trabalhos que precisam ser feitos mesmo no dia do Senhor. O importante é um sentido mais amplo, fazer o bem. E nós vamos pensar também, valorizar o dia do Senhor, que é o domingo, dia do encontro com o Senhor, dia da oração, dia especial de fazer a caridade, dia de acolhimento, dia de muita vida, de muita paz e de muito amor. A primeira leitura do livro do Deuteronômio justifica a lei da santificação do sábado. Se Deus trabalhou na criação por 6 dias e no 7º descansou, assim também deve proceder a pessoa humana. Nesse dia santo não se deve trabalhar, assim rezava a lei. Recorda-se a escravidão sofrida pelos pais no Egito, ratificando o descanso sabático, como meio de não reproduzir estruturas de escravidão. O Evangelho é uma atualização da interpretação dessa lei, uma vez que os fariseus preferiram obedecê-la a praticar o bem. A prática da lei em si mesma se torna vazia e carente de sentido. Jesus dá um novo sentido. Ele vai além de questionar o grupo, realiza uma cura dentro da sinagoga, no lugar sagrado, a sinagoga. Ele nos ensina, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer. A lei não está acima da prática do bem. Assim, meus irmãos e irmãs, façamos o bem, procuremos ao Senhor e vivamos com alegria a nossa fé. Tenham todos um abençoado domingo, dia do Senhor.